Recentemente temos acompanhado o cenário de caos, pânico e derramamento de sangue em Israel. Os responsáveis por essa onda de terror têm um nome: Hamas. Mas afinal, o que é o Hamas? De onde eles conseguem dinheiro para financiar armamentos de guerrilha? E por que eles odeiam tanto os israelitas? É o que você irá descobrir no vídeo de hoje. Então, como de costume, já deixe o seu like e, se o conteúdo for realmente relevante para você, avalie a hipótese de inscrever-se no canal. Os recentes conflitos entre israelenses e grupos extremistas palestinos colocaram frente a frente duas forças militares. De um lado, as Forças Armadas de Israel, e do outro lado, um grupo armado chamado Hamas. Embora as forças sejam muito diferentes em tamanho, ambas têm um alto poder de causar derramamento de sangue e destruição. Israel possui um exército poderoso, uma força aérea com grande capacidade de ataque, um eficiente sistema de inteligência que, por mais que digam que houve falhas na defesa de Israel no dia do ataque do Hamas, na verdade não foi bem assim o que aconteceu. Na verdade, o que de fato aconteceu foi que o grupo extremista foi bastante inteligente. O Hamas sabia que se fizesse um ataque em grande escala com mísseis, e quando eu digo grande escala, eu quero dizer que foram mais de 5.000 mísseis lançados contra Israel. Tendo isso em mente e bem planejado, o Hamas sabia que o sistema de defesa de Israel, que é gerado por inteligência artificial, não conseguiria interceptar todos os mísseis. Então, os mísseis que conseguiram penetrar a defesa de Israel foi uma porcentagem baixa se compararmos a quantidade gigantesca de mísseis que o Hamas lançou contra Israel. Em sua defesa, Israel conta com o apoio de grandes potências mundiais, uma delas é os Estados Unidos. Por outro lado, o Hamas é um movimento nacionalista islâmico armado que controla a faixa de Gaza desde 2007. O Hamas é considerado uma organização terrorista por vários países e também pela União Europeia. O Hamas é o maior entre os vários grupos islâmicos palestinos. Foi criado em 1987 durante a primeira Intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense na faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Porém, há duas facetas do mesmo grupo. O grupo político que tenta sempre resolver suas divergências pacificamente com conversas e acordos, e a outra faceta do Hamas é aquela brutal e violenta que vimos atacar Israel de um modo covarde e de surpresa. Esse grupo extremista tem como objetivo destruir Israel, pois na visão deles, Israel tomou e ainda toma grande parte do território palestino. E para mostrar para os cidadãos palestinos que eles estão dispostos a lutar pela Palestina, eles demonstram o seu poder militar. E como existem outros grupos extremistas dentro da Palestina, o Hamas precisa sempre entrar em conflitos para mostrar para os demais grupos que ele é o grupo mais poderoso e que deve ser respeitado pelos grupos menores. É basicamente como funcionam as facções aqui no Brasil. Existem várias, mas as mais famosas precisam impor respeito. Caso contrário, as outras facções enxergam um alvo fácil e atacam. Bom, acho que com essa explicação você conseguiu entender um pouco mais como funciona a mente dos terroristas. As guerras que acontecem no Oriente Médio vão além da religião e política. Inicialmente, o Hamas tinha dois objetivos: lutar armadamente contra Israel e implementar programas sociais em Gaza, onde vive uma grande população palestina em condições precárias. O grupo ganhou proeminência em 1990 ao se opor aos acordos de paz entre Israel e a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Eles realizaram uma série de ataques suicidas que causaram muitas mortes e comoção no mundo inteiro. Além de confrontar Israel, o Hamas também buscou obter poder político entre os palestinos. Eles desenvolveram um trabalho social intenso, fundando escolas, hospitais e clínicas médicas. Sem contar que eles também receberam o apoio de países como Irã, Catar, Síria, Turquia e Egito, além de outros grupos extremistas como o Hezbollah. Após a vitória nas eleições parlamentares em 2006, o Hamas entrou no processo político palestino, derrotando o Al-Fatah. Isso dividiu os palestinos em duas organizações, a Cisjordânia, governada pela Autoridade Palestina, e a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. O Hamas se recusa a aceitar acordos de paz e não reconhece a legitimidade de Israel. Em resposta, Israel e seus aliados impuseram um bloqueio diplomático e econômico contra a faixa de Gaza. Apesar disso, o Hamas continua a lançar foguetes contra Israel, coisa que não é de hoje. O grupo desenvolveu sua própria indústria local de produção de foguetes.
Desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007, houveram 4 grandes confrontos com Israel, que resultaram em muitas mortes de ambos os lados. Apesar de ter sido derrotado militarmente, o Hamas conseguiu manter o apoio da população palestina, só pelo fato de ter enfrentado o poder de fogo de Israel. No entanto, a situação humanitária em Gaza continua se deteriorando, com péssimas condições de vida e escassez de recursos básicos. Muitos civis palestinos, que nada têm a ver com esses conflitos, responsabilizam tanto Israel quanto o Hamas pela situação. A vida da população de Gaza está cada vez pior, com uma economia em colapso, falta de água, medicamentos e eletricidade, e agora com a promessa do presidente de Israel de varrer Gaza do mapa. Se isso de fato realmente vir a acontecer, possivelmente essas pessoas ficarão sem suas moradias. Mas em um local com uma economia tão precária assim, como o grupo Hamas consegue dinheiro para financiar os seus armamentos? De acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 2021, o Hamas recebe apoio financeiro, armamentos e treinamentos do Irã. Além disso, o grupo obtém recursos provenientes de doações angariadas nos países do Golfo Árabe. O financiamento também provém de palestinos, expatriados e de suas próprias organizações de caridade. Essas fontes de recursos contribuem para a sustentação das atividades do Hamas. O que você acha? Será que Israel realmente varrerá Gaza do mapa? Será realmente este o extermínio do grupo extremista Hamas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Conheça também os segredos ocultos do Egito que eu descobri e revelei para você nesse vídeo na tela final. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!